Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Só fechar aqui. Então, antes de a gente começar, só gostaria de dar alguns recadinhos, dizer que as nossas atividades da Casa Espírita, elas permanecem ativas. Nós estamos obedecendo todas as restrições previstas na lei e também previstas no bom senso. Também é muito importante, né? Então, nós estamos, a partir da próxima segunda-feira, as segundas-feiras que eram destinadas, continuam sendo destinadas ao tratamento espiritual adulto, nós estamos passando para 100% online agora. Tá? Então, a recomendação é para que a gente acesse a nossa página lá do Facebook, vai ter todo um direcionamento ali, passar o contato para que a gente estabeleça, né? Um contato para quem está com necessidade e aí a gente destina o tratamento adequado. Tá? Então, a partir da segunda-feira, o tratamento passa a ser totalmente online. Nas terças-feiras, a gente está com público reduzido e a gente fazendo a transmissão das palestras na próxima semana na nossa página também do Facebook e no YouTube. Tá? Nas quartas-feiras, a gente tem também a questão do tratamento interrompida por enquanto, a gente está fazendo totalmente online. Aos sábados, as atividades da evangelização infantil, do tratamento infanto-juvenil também estão acontecendo de maneira online, assim como os cursos que nós temos. E aí fica o convite ainda para quem não começou e tem interesse. Nós estamos indo para a nossa quarta aula do curso Conheça o Espiritismo. Tá? Então ainda dá tempo de terminar o semestre ainda, de fazer o curso. Então, próximo sábado a gente vai falar sobre corpo, espírito e perispírito. Então fica o convite aí, é só entrar em contato conosco, que aí a gente passa o link, entra no grupo do WhatsApp e aí a gente passa toda a informação sobre o curso. E aí no sábado às 6 horas da tarde até às 8h30 da noite a gente tem o curso acontecendo, de maneira gratuita e online. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem? Então tá bom, vamos fazer a nossa oração então, para a gente começar a nossa palestra. Vamos levar o nosso pensamento ao mais alto, sintonizar com as boas vibrações desse ambiente, mentalizar a imagem de Jesus, a companhia dos bons amigos espirituais que nos auxiliam nessa tarefa de compreensão do Evangelho, de esclarecimento da doutrina espírita. Agradecer essa oportunidade de estudo, que possamos ser sábios, resilientes, que a gente possa dar a devida atenção para esse tema tão relevante que vamos discutir essa noite. Abençoe também, Senhor, todas aquelas famílias que se encontram em dificuldade nesse momento devido à pandemia, sejam elas dificuldades financeiras, emocionais, espirituais, com a perda de entes queridos, que possam encontrar o conforto de Deus e nas palavras do Mestre Jesus. Abençoe este momento, Senhor, e que assim seja. Muito bem, então hoje a gente vai iniciar um novo capítulo. O capítulo que a gente está iniciando hoje é o capítulo 16, e o tema dele é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí a gente vai falar sobre o item 1 ao item 6, que é a salvação dos ricos. Tá? Então é um tema que você pode mas eu não tenho nada a ver com isso, salvação dos ricos, né? Alguém é rico aqui? É isso que a gente vai falar hoje, né? Tem a ver com nós sim. Tá? E para isso, para essa compreensão, a gente vai pegar do item 1 ao item 6, o Evangelho sabiamente elaborado pelas mãos de Kardec, pela orientação dos espíritos superiores, nos trazem passagens do Evangelho que nos dão o passo a passo a ser seguido. E é tão difícil hoje, nos dias que nós vivemos, de a gente ter alguma certeza de algum conselho, de alguma informação a tomar como verdade. A gente vê um mundo de fake news. Né? A gente antigamente confiava nos meios de informação, a gente confiava naquilo que eventualmente um parente dizia para nós, um amigo falava, e hoje, com a modernidade, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, nos
traz a importância de sermos prudentes, de termos cuidado com todas as informações que vêm, porque toda a verdade vinda de seres imperfeitos carrega com ela imperfeições. Né? Dito isso, onde encontrar a verdade? É uma dúvida. Né? E aí a gente tem no Evangelho a bússola para a nossa vida. É ali que está contida a verdade com base na demonstração dada por Jesus, né, quando veio para cá, vivenciando aquilo na carne, e também agora com a compreensão dos espíritos superiores nessa compilação da codificação da doutrina espírita, nos trazendo muito mais mastigado, muito mais de fácil compreensão do que a gente tinha até então. Então que a gente possa tomar essa verdade, né, fazer as reflexões necessárias e passo a passo a gente buscar as transformações íntimas, né, as transformações de dentro de nós mesmos. E aqui a gente tem bastante a refletir sobre esse tema bastante pertinente que nós vivemos nos dias de hoje. Então, nesse capítulo aqui, a gente começa com a passagem de Lucas, né, no capítulo 16, que vai passar essa mensagem. Vamos refletir um pouquinho. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, antes de perguntar quem é Mamon, então Mamon é uma personificação, né, da riqueza, do dinheiro. Então, existem vários, né, estudos que falam, né, que na antiguidade Mamon se remetia a uma personificação de algo ruim, e esse algo ruim ligado à avareza, ligado a posses, né, a pessoas que acumulavam dinheiro e viviam para o dinheiro. Então, aqui nessa passagem está falando, não se pode, e aí Jesus falando, não é qualquer um, né? Jesus falando, não se pode servir a dois senhores. Isso é uma coisa racional, né? Quando a gente dá uma devida atenção a uma coisa, se eu desvio a atenção logo, eu já não estou mais 100% conectado, sintonizado com aquela outra atividade que eu estava fazendo. Então, se a gente quer se dedicar a uma coisa, nós precisamos do 100%. Então, é uma coisa lógica que está sendo falada aqui. Não se pode servir a dois senhores. Quais seriam esses senhores? A vida proposta por Jesus e a vida proposta pelo materialismo, representado pelo mamon, representado pelas riquezas dos bens materiais. Então, não está falando que veja bem, você pode levar no jogo de cintura, não existe o veja bem. É um ponto de decisão que está sendo colocado. Ou é um, ou é o outro. Não se pode um e não se pode os dois. Ou é um ou é o outro que precisamos escolher. Então é algo que está sendo colocado contra a parede. Estamos contra o paredão. Precisamos decidir. Né? Importante que fala aqui, olha a primeira palavrinha, ninguém. Então isso remete a uma máxima divina. Ninguém encarnado, nem ninguém desencarnado, ninguém do Brasil, ninguém da Europa, ninguém dos Estados Unidos, ninguém da África, ninguém. Nenhum ser humano. Então é uma lei para todos. Isso vale para todos. Rico, pobre, todas as raças, né? Diferentes tipos. Então ninguém pode servir a dois, tem que fazer essa escolha. E a gente pode fazer a escolha, né, que é mais natural que a gente faça, como seres imperfeitos, de escolher mamon, que é o que naturalmente a gente está escolhendo. Porque se estamos aqui no mundo de provas e expiações, ainda patinando no dia a dia, significa que a gente fez essa opção no passado e ainda tendencia a essa escolha. E aí, devido a essa escolha, tem benefícios, certo? Quais são esses benefícios? Terrenos. Os confortos que o materialismo nos traz, que tem o conforto, a riqueza nos traz, né, momentos de satisfação.
Só que assim como a riqueza, ela é passageira, é momentânea. Então, aqui se ganha e fica por aqui. Então, é aqui o lucro fica aqui, para quem escolhe Mamon. Né? Para quem decide, não, eu não quero escolher nem Deus e nem Mamon, eu quero fazer a minha própria escolha. Ao tomar essa decisão, também já escolheu o seu caminho, porque está escolhendo o egoísmo. E o egoísmo é uma característica do materialismo. Então, ao não fazer a escolha, a gente já escolheu. Escolheu Mamon. Escolheu viver para o materialismo. Tá? Então, essa é a primeira reflexão. Mas tem um ponto de atenção. Tá? Que aí eu quero trazer um pouquinho mais para frente. Decidi servir a Deus. E agora, o que a gente faz? Não quero mais servir ao materialismo. Não quero mais... Quando fala servir, a gente está colocando no sentido literal da palavra mesmo. É dedicar esforço, atenção, condicionar todos os nossos propósitos aos bens terrenos. Isso é, né, servir a Mamon. É eu trabalhar para conseguir, para conquistar, para acumular. E aí eu vou dormir e acordo outro dia pensando de novo nisso. E aí quando vê se passou, né, meses, passou anos, passou uma vida inteira e a gente acumulou posses. Trabalhamos para Mamon. Então é só para que a gente consiga entender o que é o trabalhar, né, para o materialismo. É basicamente deixar no automático. Quando a gente deixa no automático, um mundo de provas e expiações nos coloca nessa direção. Então a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Decidir servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Não. Eu já entendi que esse é o caminho que não vai me conduzir a uma satisfação espiritual, a uma satisfação plena, uma satisfação posterior. Então eu vou pensar no sacrifício agora, né, em detrimento de uma condição melhor no porvir, que o próprio Espiritismo e Jesus já nos passou, que é uma certeza. Tá? Decidir servir a Deus. E agora? Para isso, o Evangelho chama uma passagem de um jovem que vem perguntar para Jesus, né? O que eu preciso fazer, né, para conseguir a vida eterna? Lembrando que lá na época de Jesus, a vida eterna ela podia ter várias conotações, né, principalmente o povo judeu. Ainda eles pensavam numa vida material ainda, né, uma vida que se pudesse prolongar o corpo, ou pudesse, em outra circunstância, viver os bens terrenos, né? E aí, é importante que a gente faça essa leitura aqui. Jesus pergunta, né? Jesus pergunta aqui, né? Na verdade, ele responde pro jovem, né? Você precisa seguir os mandamentos. E quais os mandamentos que devo seguir? Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, se fizer isso, terás a vida eterna. E aí o jovem responde para Jesus: eu já faço isso. Eu já venho fazendo isso. O que mais eu preciso fazer? Aí Jesus, na sua sabedoria divina, ouvindo essa resposta, que primeiro, quem dá essa resposta não está seguindo o que está falando, né? Então Jesus já captou. Ele falou: eu vou dar mais um passo além para esse jovem. E aí ele fala lá, né? Se queres ser perfeitos, vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O jovem, que era rico, tinha bastante posses, ele pensou: não, aí é demais. Eu posso amar o próximo, eu posso honrar meu pai e minha mãe, eu posso fazer um monte de coisa. Agora, vender o que eu tenho, aí já pediu demais, Jesus. E virou as costas e foi embora. Né? Isso que aconteceu. E aí, a máxima que foi falada já no capítulo 15 vem à tona.
fora da caridade não há salvação, porque Jesus sentiu que aquilo que o menino, o jovem, estava falando era superficial. Que quando você ama o próximo, você deixa os bens terrenos de lado. E se a gente não tem essa capacidade de sobrepor a isso, a gente ainda não entendeu o que é caridade. Se diante de umas circunstâncias a gente prioriza o material, a gente ainda não entendeu. E foi esse jogo que o jovem caiu. Ele foi pego na mentira. Né? Não praticava caridade. E não quis seguir o que o mestre estava falando. Né? Quando Jesus fala, vá, vende tudo que tens, ele não está dando uma orientação para que todos façam isso. A partir de agora, todos saem aqui da casa espírita e comecem a vender seus bens e alcançará o reino dos céus. Não é isso. Precisamos ter ponderação e precisamos entender. Para isso que a gente está aqui estudando. Né? Porque só simplesmente vender não nos fará, né, sermos puros de coração, sermos pessoas boas. É necessário que a gente tenha outros elementos. E é isso que a mensagem quis passar aqui. Tá? Principalmente a gente precisa ter uma atenção. Porque essa mensagem foi destinada a um jovem rico. Logo a gente pode estar pensando, tá, e eu não sou rico, então eu não me encaixo nessa situação. Isso é só para milionário, né? Só para quem está de bem com a vida. Nós aqui numa condição mais, né, dificuldade financeira, com conta para pagar, isso aqui a gente passa batida, a gente, né, passamos dessa, Jesus? Não. Porque um pouquinho antes dessa mensagem, no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 16, ele fala essa ponderação aqui. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então ele está relativizando, de certa forma, a riqueza. Né? Porque a riqueza a gente pode ter vários entendimentos. Né? Tem gente que vai falar, eu sou rico porque eu tenho saúde, eu sou rico porque eu tenho tempo, eu sou rico porque eu tenho amigos. Não é disso que está se falando aqui, apesar de ser uma verdade. Porque ter amigos, bons relacionamentos, ter tempo, ter saúde é uma riqueza. Mas não é disso que está se referindo nesse momento. É uma verdade, mas não é disso. Aqui está se falando da riqueza material. E aí não só daquela riqueza que pode ser monetariamente falando, né? Aquela riqueza que a gente pode quantificar. Porque a riqueza, dinheiro, é uma riqueza? É uma riqueza. Né? É uma moeda é uma troca que a gente consegue para uma coisa. Sim, mas vai além disso. Porque a gente sabe que a moeda de hoje é diferente da moeda do passado. E a gente sabe que em diversas circunstâncias o dinheiro não vale para nada. Então a riqueza ela tem vários aspectos que a gente precisa entender. No meio de um deserto, de nada adianta você com um monte de ouro. O cara que estiver passando, um maltrapilho, no meio do deserto, que estiver com 1 litro de água, ele é mais rico do que o cara que está com uma mala cheia de ouro. Né? A gente viveu quase isso aí nas últimas semanas. Podia ter um monte de dinheiro, mas não tinha UTI, não tinha vaga na UTI. Então, está aí o ensinamento para a gente ver. Então, a riqueza ela é relativa. Ela é relativa. Né? Aí, o rico de saúde se sobressai. Né? Sobressai sobre o que estava com dificuldade. Não era só a riqueza material. Mas, enfim, vamos nos deter à riqueza material. Tá? Quem é mesquinho com pouco, quando tiver muito, será mesquinho também. É isso que está falando aqui. Então, aquele cara que fica pensando, quando eu for rico, eu vou distribuir para os pobres. Não. Se não faz agora, não vai fazer depois. Depois vai ser bem mais difícil. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar minha família. Não, ajuda agora. Ajuda agora porque a chance de você não ganhar é muito grande. Então, ajuda agora, porque se você já tem esse pensamento agora, depois só tende a piorar. Por isso que a gente se encaixa também. Nós, os pagadores de conta. Primeiro que a riqueza é relativa, passageira. Então, primeiro entendimento. Outro entendimento está aqui.
E se a gente olhar para a população do mundo como um todo, se a gente comparar a nossa riqueza, nós somos mais ricos que muitos outros. Né? Se a gente às vezes eu tenho só uma motinha usada, com certeza eu sou mais rico do que o miserável que lá não tem nada nem nada para comer. Então, percebam que Jesus em nenhum momento coloca uma quantidade financeira para determinar esse é rico, esse é pobre. Não existe isso, ainda mais quando a gente está falando aqui. Então a mensagem é para todos. A mensagem é para todos. Dito isso, vamos em frente. Quando ele viu o jovem saindo, Jesus saiu com essa máxima que vocês provavelmente já ouviram também, né? É mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aqui o camelo ele tem uma outra conotação que não um animal, né? O camelo na época era uma corda naval, então é mais difícil uma corda grossa passar numa agulha do que um rico, né, entrar no reino do céu. Mas vale para o camelo também, né? O camelo não passa num buraco de agulha. Então é uma impossibilidade um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Vamos estudar. Aí a gente vai avançar aqui para ter mais compreensão disso que está sendo falado aqui. Tá? É bem legal esse trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que daí ele vai encaixando. E para isso eu fiz umas destaques em vermelhos aqui para nos chamar a atenção. A primeira passagem que ele passa depois aqui, né? Nos informa, é aquela mensagem, né, que tinha do rico insensato, que chamam, né, uma passagem que fala, né, que é um rico, né, que tinha posses, e aí as suas terras frutificaram, e aí ele que já tinha muito dinheiro, já tinha muito, né, produzido, teve mais ainda. E aí o pensamento dele foi, nossa, né, tive sorte, vou construir mais celeiros para estocar aquilo que eu ganhei. E assim eu posso beber, né, posso gozar de toda essa bonança que eu estou recebendo. Então essa é a passagem que fala aqui. E aí vem o que Jesus fala. É o que acontece àqueles que acumulam tesouro para si próprio e não é rico diante de Deus. Então o que acontece ao final dessa história? Ele começa ali, né? Deixa eu ver aqui. Mas Deus, ao mesmo tempo, alertou esse homem: insensato que és, esta noite mesmo será tomada a tua alma, para que servirás o que acumulaste? Então aquele homem que passou a vida inteira acumulando, vem Deus e fala: chegou a tua hora, vai desencarnar. Do que adiantou tudo isso que você acumulou? Por isso que fala aqui, né? É o que acontece àqueles que acumulam. Chega uma hora, né, que a mão niveladora coloca todos na mesma situação, pobre e rico. Todos vão para o caixão, matéria orgânica. Todos vão para o plano espiritual. E é lá que faz a divisão de quem frutificou e de quem não frutificou enquanto estava encarnado. E por mais que a gente saiba disso, a gente tem dificuldade em entender. Acho que foi semana passada, não sei se vocês observaram, que teve as transferências das múmias dos faraós. Aquelas múmias eram os seres humanos mais ricos daquela época de todo mundo. E eles colocavam dentro das suas tumbas, né, toda a riqueza. E as riquezas estão ali até hoje. Eles não levaram, não conseguiram levar. Estão lá, o corpo mumificado, mas o espírito está onde? Está usufruindo daquele bem? Não está. Então a gente já sabe disso. A gente já sabe. Então por que a gente tem tanta dificuldade em entender, né? Então, é a reflexão que a gente faz. Então o primeiro ensinamento que traz essa passagem que Jesus fala é nos preservar da avareza. É ter atenção. O que é a avareza? A avareza está muito ligado ao apego aos bens materiais. Não podemos ser apegados aos bens materiais.
Precisamos cuidar, precisamos ter zelo, com certeza. Ninguém está falando para não ter zelo, né? Cuidado. Mas não podemos nos apegar. A gente sabe que é passageiro. Toda a riqueza dos faraós hoje está no museu. Não serviu para nada. Se olhar nessa perspectiva. Né? Então, nos preservar da avareza. Ter atenção. Opa, esse é um sentimento de apego. Opa, preciso cuidar. Né? Preciso ter atenção. Esse é um caminho que Jesus me alertou. Aí vem mais uma passagem, que é a passagem do rico e do Lázaro. Provavelmente vocês também já ouviram, né, do rico que tinha lá um estabelecimento ali, e um pobre à sua porta, né, com feridas, tudo, deixado aos cachorros ali. E aí chega um momento que eles desencarnam e vão para o plano superior, e lá o Lázaro senta, né, do lado, né, dos espíritos superiores, e o rico é conduzido aos mundos inferiores. E o rico não entende. Não entendeu. Como assim? Eu era o rico lá, eu tenho que continua. E aí que vem a explanação, né? E aí fala lá: meu filho, lembra-te que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Tu já recebeu o teu pagamento por servir a Mamon. Já recebeu lá na terra. Não teve bebida, não teve comida, não teve prazeres? Recebeu. Agora é a vez do Lázaro. É a vez daquele que teve dificuldades, aquele que teve resiliência, aquele que teve fé, aquele que persistiu, né, crendo e fazendo bem. Esse é o Lázaro. Então é mais um ensinamento que nos dá. Buscar a empatia. Porque o rico estava vendo o Lázaro lá e nada fez. Achou isso normal. Né? Então, mais um ensinamento. Buscarmos a empatia. Mesmo quando estaremos numa situação superior, seja ela financeira, de poder, seja o que for, é muito fácil o mundo dar voltas. E quando a gente vê, em 1 dia, 2 dias, a gente está numa situação de necessidade. E aí aquele que a gente desprezou é aquele que a gente vai precisar de ajuda. Então, uma vez sabendo disso, já é prudente a gente pensar, nem que seja de uma maneira egoísta, assim como a gente está falando. Se o primeiro passo for assim, já é um começo. Mas isso a gente tem que entender que a gente tem que fazer de uma forma caridosa, sem esperar nada em troca. Né? Buscar empatia, sentir a dor do outro e buscar auxiliar. É o ensinamento que a gente tem nessa passagem. Aí segue mais uma passagem, que é a passagem que vocês também já devem ter ouvido, que é dos talentos. Né? O Senhor, com uma viagem muito importante a ser feita e rápida a ser feita, ele distribuiu talentos. Que talentos na época, né, que Jesus falou essa parábola, né, representava um peso, uma quantidade de dinheiro, ou de ouro na época. Né? Então, talento significa riqueza material. Né? Então, deu 10 para um servo, 5 para outro e 1 para o terceiro, de acordo com as suas capacidades. Esse aqui tem capacidade para 10, esse tem para 5, esse aqui tem para uma só. E aí aquele que teve 10, né, então o Senhor foi fazer a viagem e falou, cuida bem dos meus talentos. E aquele servo que tinha 10, trabalhou, né, buscou alternativas, e dos 10 fez mais 10. Aquele que tinha 5, de 5 fez mais 5. E aquele que tinha 1, cavou um buraco e colocou aquele 1 na terra. Aí, passado algum tempo, né, o Senhor, né, dono dos bens ali, voltou e perguntou para os servos, e aí, como é que está a minha riqueza agora, né? E aí que eles entregaram. Um entregou o dobro, o outro entregou o dobro, e o outro, Senhor, eu não fiz nada, mas está aqui aquilo que você me deu. E aí vamos ver as ponderações que ele fala. Para aqueles que multiplicaram, ele falou, servidor bom e fiel.
Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Ou seja, foram agraciados, foram enaltecidos. E teve aqueles que não fizeram. E aí que fala ali. Deixa eu aqui. Servo mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semei e colho onde nada coloquei, devias então depositar meu dinheiro na mão dos banqueiros, para que em meu retorno eu tirasse algum provento e que me pertencesse, a que me pertence. O que a gente tira dessa palavra? Eu estou resumindo porque o nosso tempo é curto. A gente podia ficar horas em cada uma dessas parábolas, né? Mas a gente tem que correr e a gente tirando a essência, né, de cada passagem, né? Usar a riqueza para produzir oportunidades. Oportunidades de fazer ao bem ao próximo. Então, se a gente tem bens materiais, que a gente possa utilizar esses bens. Não é se desfazer ou acumular. É que a gente possa fazê-los voltar à oportunidade daqueles que precisam. A gente render. E aí a gente pode tirar vários exemplos. Eu posso fazer, por exemplo, do meu dinheiro, gerar emprego e oportunidade para as outras pessoas. Eu posso tirar pessoas de um problema financeiro. Eu posso auxiliar de várias formas. Eu posso ajudar uma instituição. É nesse sentido que está sendo colocado aqui. A gente usar a riqueza para produzir o bem. Então, mais um ensinamento que o Evangelho nos traz. E já encerrando, também aqui tem a passagem do Zaqueu. Já deve ter ouvido também o nome dessa figura, que era um publicano que era um cobrador de impostos, muito mal visto pela sociedade da época, porque ninguém gosta daquele que vem cobrar na tua porta, né? Então o Zaqueu era uma pessoa mal vista na época lá de Jesus, lá. E aí, uma vez ele sabendo que Jesus estava chegando na sua cidade, ele se coloca numa posição, ele que era baixinho, se coloca numa posição para que ele possa enxergar Jesus. E Jesus, no alto de sua sabedoria, já conhecedor da transformação que Zaqueu estava se colocando, né? Ele que era um homem, né, de má conduta e que também em diversas circunstâncias prejudicava as pessoas, estava arrependido e com o objetivo, né, de ajudar o próximo. E aí Jesus, né, causando espanto para todo mundo, ele pede para se hospedar na casa de Zaqueu. E aí Zaqueu se mostra arrependido e busca, né, Jesus para que viesse, né, reconciliar tudo aquele mal que ele fez para os outros. Tá? O que fica dessa mensagem? Nunca é tarde para que a gente comece. A gente precisa ter a atitude, começar o quanto antes. Por mais que eu já tenha acumulado, por mais que eu já tenha trabalhado, por mais que eu já tenha me dedicado ao materialismo, e é bem provável que todos nós, né, orientemos nossa vida nesse propósito, que a gente tenha atitude e que a gente dê o primeiro passo, assim como deu Zaqueu. Que a gente possa sair dessa prisão que a gente se encontra e né, alcançar a liberdade que Deus, através das palavras de Jesus, está nos propondo. E a gente encerra, né, com uma passagem lá do livro Jesus no Lar, do espírito Neo Lúcio, né, que fala que toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas na fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso das águas estagnadas. Então assim a gente encerra a nossa conversa de hoje, né, com a mensagem de que a riqueza é algo bom. A riqueza, na verdade, é uma força neutra. É uma força neutra que existe. A gente pode usar para o bem, a gente pode usar para o mal. E aqui foi muito bem, através das parábolas, da passagem do Evangelho, foi muito bem explicado, não por mim, né, mas pela disponibilidade que o Evangelho aqui nos traz. Tá? Do que a gente precisa fazer com essa riqueza. Fazer que essa força seja uma força positiva. Né? Cuidando para que a gente não se transforme em avarento, em egoísta, em orgulhoso, em vaidoso,
né? Que a gente possa oferecer oportunidades para os próximos através da empatia, né? E que a gente comece o quanto antes possível e siga o exemplo de Zaqueu, né? Dê o passo, busque Jesus, né? Nos primeiros comportamentos, nos pequenos pensamentos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma colocação? Tudo bem? Então, tá bom. A gente vai fazer hoje o passe um pouquinho diferente, tá? A gente está se adaptando à situação da pandemia. Então, aqui que é uma sala um pouquinho maior, o passe vem até nós. Não precisamos até o passe. Então, daí a gente vai tomar o passe, a gente faz uma oração de encerramento, e aí depois a gente toma água, e daí já pode ir embora. Tudo bem? Então, tá bom. Vou colocar uma musiquinha, então. Então, meus irmãos, nesse instante, nós vamos dar início ao passe coletivo. Então, eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces, confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.